Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo possa inundar seus corações neste momento. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos realmente a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Bom, vamos à lição. E hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre, a lição 8 de hoje, ela tem como título A Lei como Promessa de Deus para nós. E a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, que é Romanos, capítulo 3, versículos 20 até 24. E aqui Paulo narra que o papel da lei, ou os mandamentos do Senhor, na vida de nós como cristãos, é simplesmente revelar que nós somos pecadores e que ninguém será justificado por Deus por simples observância dos mandamentos. O que a lei faz é mostrar, é apontar a todos nós que nós necessitamos de um Salvador. E Paulo quis também falar para todos nós nessa passagem de Romanos 3, versículos 20 até 24, Romanos 3, versículos 20 até 24, onde aqui o apóstolo foi bastante claro, mencionando que nós não podemos ser salvos simplesmente pela obediência dos 10 mandamentos. E ele mostra realmente o papel que a lei faz realmente em nós. E Paulo quis dizer que Deus aqui, ele faz uma nova aliança através do sangue de Jesus que jorrou na cruz do Calvário, mostrando que realmente a salvação só vem através de Jesus. E o seu sangue, ele nos perdoa, nos transforma, nos modifica e nos salva. E Paulo fala que através do Espírito Santo, que toca na nossa mente, no nosso coração, nos leva a todos nós ao arrependimento, né? E assim, por amor a Jesus, é que nós obedecemos os seus mandamentos e passamos a observar a lei com mais propriedade, com mais responsabilidade. E Paulo diz também que os mandamentos, ou a lei de Deus, ela é justa, boa para todos nós. Para nós justamente alcançarmos a salvação e enxergarmos os erros através da lei. E assim, os 10 mandamentos, eles são 10 promessas, né, que nós devemos entender que o decálogo que apresenta essas promessas de Deus, elas nos guiarão para o caminho correto, certo, né? Que para que Jesus possa fazer coisas maravilhosas na nossa vida, transformando em um novo caráter, numa nova criatura. Mas para isto é importante nós obedecermos realmente às leis de Deus, porque o próprio Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E já em Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 10, 4, que Cristo é o fim da lei, porque ele é o criador dela, onde Jesus é o propósito para o qual a lei de Deus aponta. E assim, Paulo afirma que Jesus ele é o fim, que no grego quer dizer telos, né, que está escrito aqui, na tradução do grego, mas não no sentido de que ele tenha abolido os mandamentos. Em vez disso, significa que Cristo tem o objetivo e a finalidade da lei, né? E Cristo ele é o propósito para o qual a lei foi dada, porque o próprio Cristo diz que eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas, né? E não quer dizer que o sacrifício expiatório de Cristo
não deu fim à validade e perpetualidade da lei, porque ela é importante, porque ela nos mostra realmente as coisas que nós temos que melhorar em nós. As falhas que nós temos de caráter, ela é apresentada através da lei. E o que nós podemos observar na lição de hoje é que as Sagradas Escrituras, né, que dentro dela possui o Decálogo, ela é o cerne da revelação de Deus para todos nós. Ela é o fundamento importante na salvação, porque aponta para Cristo como a solução do pecado. O Decálogo é considerado a carta magna, né, do ensino bíblico, e essa carta, né, ela representa a norma de todas as normas, sendo a essência. Ela é a base dos padrões divinos para toda a humanidade, porque na realidade a lei, ela é o caráter de Deus. E os propósitos de Deus são eternos, né? Nunca mudam, é um Deus fiel. E justamente nesse momento de finalização do mundo, onde que se aproxima realmente o fim dos tempos, né, requer de nós, filhos de Deus, uma perfeita obediência, a mesma que ele conferiu aos antigos, né, o título de heróis da fé. Ele quer também realmente colocar esse título em nós, para que nós possamos observar, ter fé, acreditar nessas promessas de Deus. E a perfeita obediência, no entanto, não se trata de justificação por obras da lei, que diz lá em Romanos 3,20, mas sim da justificação mediante a fé em Cristo Jesus, que o próprio Paulo fala também no mesmo livro, Romanos capítulo 3, versículo 22. E assim é a única forma de nós nos salvarmos, crendo no Filho de Deus, aquele que transforma o desonesto em honesto, que está lá em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, e que ele também tem a capacidade, Cristo tem a capacidade de mudar o temperamento agressivo e vingativo em todos nós, e transforma as pessoas em amorosas, em gentis, como diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 17 e também 1 João capítulo 3, versículo 18. E assim, tudo aquilo que é impuro se torna, tudo aquilo que é impuro se torna puro pela transformação do poder de Deus, que está lá em João 8,11. Assim, é impossível experimentar uma conversão em arrependimento e desejos por mudanças se nós não tivermos Cristo no coração. E essa mudança envolve o abandono do pecado, que nada mais é do que a transgressão da lei, que diz lá em 1 João 3,4. E a lei de Deus, portanto, é um espelho, né? Ela que reflete em todos nós e mostra a nossa imperfeição, aponta nossos erros, nossos pecados, e mostra a nossa necessidade de um Redentor, de um Salvador, que o único que é isto é Cristo. Pois pela lei vem pleno conhecimento do pecado, como Paulo fala em Romanos 3,20. E o apóstolo Paulo foi bastante claro, transparente, ao afirmar que nós não somos salvos pela obediência dos 10 mandamentos. Absolutamente não diz isso. E o papel da lei é simplesmente revelar que nós somos pecadores e da nossa condição e da nossa necessidade do Salvador, que está lá em Romanos capítulo 3, versículos 20 até 24. Por isso que a língua hebraica diz lá que os 10 mandamentos, ou Dabarim, que aparece lá em Êxodo 34, 28, significa palavras. E já a promessa, o Dobar, ela é um cumprimento de tudo, é uma ideia de tudo acontecimento, que diz lá em 1 Reis 8,50. E assim, para nós sermos salvos, não podemos fixar em palavras, né, mas sim em atitudes, né, uma mudança, transformação,
dentro do nosso coração e aceitando a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, testemunhando para demais pessoas e também ajudando as outras demais pessoas a se salvarem. Paulo, em Romanos 10, desejava pela salvação do povo de Israel, e ele destaca o zelo deles pela palavra de Deus que eles possuíam, mas menciona que eles deveriam ter o conhecimento adequado, que eles deveriam buscar a salvação única e exclusivamente no Filho de Deus. Paulo não desprezou a lei que eles obedeciam, mas apontou a sua finalidade, o seu objetivo, que é Cristo, que está em Romanos 10:4. E Paulo menciona que a lei aponta para o único que pode nos salvar de nossas iniquidades, de nossos pecados. Ele diz lá: o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, está lá em Romanos 10:12. E assim crer com o coração é o primeiro passo na sua direção. A transformação ela é feita de dentro para fora, né? Então, com a boca que se confessa a respeito da salvação, né? Está lá em Romanos 10:10, é essa boca que ela tem que estar transformada, assim com o coração cheio, e ela falar aquilo que está dentro do seu interior. Cristo é o propósito para qual a lei de Deus aponta. E nós estamos vivendo em dias solenes e decisivos, né? Nunca a lei de Deus, os 10 mandamentos, estão espezinhados, né? Maltratado em sua palavra e atacada pelos meios de comunicação, principalmente nos dias de hoje, que pessoas realmente que agem dominadas pelo inimigo começam a atacar a palavra de Deus, querem mudar a palavra de Deus. Mas também nunca se ouviu falar também tanto da necessidade que as pessoas precisam de um reavivamento, de uma reforma, e isto nós vemos no meio do povo de Deus. Mesmo sabendo que nós vivemos nos últimos dias dessa terra, porque Jesus deu os sinais disso em Mateus 24 e Lucas 21, para nós enxergarmos para que os sentidos, né, da grande maioria dos cristãos, que as pessoas estão assim, parece anestesiadas, as pessoas estão inertes, né, amortecidos, desleixados. Eles estão falando do povo de Deus. E cada novo acontecimento da natureza apresentada, uma luz vermelha acende para nós. E as pessoas parecem manifestar maior interesse em Deus e no que dizem as profecias, ou se preocupar-se com condições climáticas, e é o que dizem os cientistas, né? Há um clima de suspense no planeta que está despertando as pessoas. E também foi despertado também, se você lembrar, na pandemia que aconteceu lá em 2020, que as pessoas buscaram mais realmente a igreja, buscaram mais a Cristo, alguns por medo, outros transformados nos corações. E pelos últimos acontecimentos que nós vemos hoje, guerra, né, da Ucrânia, várias guerras pelo mundo, né, rumores de guerras, novas doenças aparecendo, e as relações ruins entre as pessoas, entre pai e filho, e as famílias estão realmente em uma tensão muito grande, através de violência, algo que Jesus já havia dito lá atrás, em Mateus 24 e Lucas 21, que seriam sinais da sua segunda vinda, sinais do fim dos tempos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que você passa a obedecer os estatutos e mandamentos de Deus, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você.
você começa a manusear melhor essas escrituras. E além do mais, quando você aceita com sinceridade os mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de presente do Senhor algo maravilhoso, fantástico, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. E lá, meu amigo, minha amiga, você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você terá a oportunidade de participar da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união dele, Jesus, o noivo, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos assim numa grande festa. E o mais importante, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.